Pessoal, segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é hoje um dos principais problemas de saúde mental a nível mundial. Só quem já passou por uma crise sabe o quanto é angustiante as sensações ruins que são apresentadas, e eu já passei por isso, pessoal. E quando as crises ficam frequentes, começam então a aparecer também sintomas físicos, né? E psíquicos que, em alguns casos, infelizmente, leva algumas pessoas a se isolar cada vez mais do mundo e, infelizmente, até ao suicídio em alguns casos. A visão espírita, pessoal, sobre esse tema nos traz uma compreensão dos fatos, pois a partir da visão espírita nós entendemos que a ansiedade é um problema relacionado tanto com vivências atuais dessa reencarnação, como de vivências de reencarnações pretéritas. E é sobre essa nova compreensão que o Espiritismo nos dá. A visão espírita, pessoal, ela acredita que a ansiedade é uma consequência da falta de equilíbrio espiritual. Nas palavras da nossa irmã, a médium Isabel Salomão de Campos, a ansiedade ela é uma tristeza do espírito. Isso decorre, pessoal, devido ao excesso, de cargas negativas que nós recebemos diariamente, seja através, por exemplo, das pressões da vida cotidiana, das informações negativas que nós estamos expostos, informações que nos chegam através da televisão, pelas redes sociais, através de comentários maldosos aos quais as pessoas são vítimas. Além disso, pessoal, todas as provações diárias que são inerentes, ao processo de reencarnação, às quais então nós estamos expostos, e ao planeta em que nós estamos encarnados, fazem com que surjam em nós sentimentos de medo, de insegurança. Claro, isso para quem ainda tem dificuldade em exercitar a sua reforma íntima com bastante clareza. Pessoas que são invigilantes em relação aos seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. E é interessante, pessoal, que isso acaba virando uma bola de neve, pois com as crises de ansiedade e os pensamentos negativos, a nossa vibração baixa, o que muitas vezes atrai os irmãos obsessores que podem incentivar cada vez mais esses pensamentos ruins, esses pensamentos de medo e de insegurança, tornando mais grave ainda esse quadro, fazendo com que ele se torne cada vez mais frequente, então, na vida da pessoa. E ainda, pessoal, a reencarnação ela pode desempenhar um papel na causa da ansiedade, Pois as experiências passadas do espírito podem afetar o seu estado atual. Então, todas essas experiências ruins que levam à ansiedade, elas podem vir já de muito tempo, de vidas passadas e não somente de agora. Mas então, nós podemos, de acordo com o Espiritismo, de acordo com a doutrina espírita, classificar as causas da ansiedade de três maneiras. Olha só. Primeiro, pessoal, são as situações difíceis mesmo do dia a dia, como eu já falei aqui no vídeo para vocês, que podem nos levar ao cultivo de sentimentos ruins, de dor, de insegurança, de medo, entre outros. Além disso, traumas de reencarnações passadas, pois quando nos deparamos com situações parecidas agora, nessa reencarnação, mesmo que a gente não se lembre de já ter vivido tais situações, podem fazer com que o nosso subconsciente acesse, digamos assim, tais informações, e então a crise de ansiedade ela é desencadeada. Há também mais um fator, que é a obsessão espiritual, que acontece quando um espírito desencarnado, provavelmente alguém que nós já tivemos um relacionamento em vidas passadas,
relacionamento por vezes tumultuado, agora deseja se vingar, pensando, né, pessoal, de maneira equivocada, que está fazendo justiça. Ele então se aproxima da pessoa, espera que ela fique vulnerável e então ele se conecta à vibração dessa pessoa encarnada, começando assim a sugerir pensamentos ruins, pensamentos que podem desencadear então crises de ansiedade. E há ainda, pessoal, um terceiro fator que é a mediunidade, quando ela não é desenvolvida, quando ela não é educada. Quando o médium ele procura o estudo, o desenvolvimento mediúnico, ele vive o seu trabalho na mediunidade de maneira positiva, com humildade, ele aprende a se blindar, digamos assim, em relação aos ataques espirituais. Mas se esse médium, se ele não tem domínio sobre a própria mediunidade, ele acaba se conectando com mais frequência aos espíritos, aos irmãos perturbados e infelizes que podem o influenciar negativamente. Bom, mas como nós podemos nos tratar e prevenir as crises de ansiedade? Primeiramente, pessoal, o espiritismo ele não incentiva de maneira nenhuma o abandono do tratamento da medicina. Medicamentos prescritos pelos médicos, as terapias, enfim, o nosso corpo físico ele depende sim da medicina terrena. Mas o ideal é que, junto ao tratamento médico, a pessoa procure também um tratamento espiritual. E em relação a esse tratamento espiritual, nós podemos elencar aqui algumas práticas importantíssimas. Por exemplo, o estudo em relação à espiritualidade, para que você entenda os mecanismos da reencarnação, o passe, a água fluidificada, para que os sintomas físicos da doença possam ser amenizados, a prática diária da prece e o evangelho no lar também são muito importantes para que as sensações e pensamentos negativos se afastem, a busca pessoal pelo equilíbrio entre o desenvolvimento espiritual e material é visto como fundamental então para alcançar a paz interior e assim aliviar a ansiedade. Nós também podemos dar como exemplo aqui a prática da caridade e do desprendimento material, pois assim você deixará o apego excessivo, pois muitas vezes, pessoal, esse apego excessivo aos bens materiais podem também causar ansiedade e insatisfação. Também é importante a ajuda, né, ajudar os outros e também a fazer o bem, pois isso pode trazer uma sensação de propósito e de realização para a sua vida, afastando assim os pensamentos ruins que podem provocar então a ansiedade. E outra prática importante na visão espírita é a meditação e a reflexão sobre os ensinamentos espirituais, pois isso pode te ajudar a compreender melhor a natureza da vida e do universo e, digamos, encontrar um significado e propósito em meio às preocupações e ansiedades do dia a dia. E lembre-se, pessoal, que você tem a ajuda da espiritualidade a todo momento. Sempre que você precisar, você pode sim chamar o seu mentor, seu guia, seu anjo da guarda, seu espírito amigo, como queiram chamá-lo. Mas chame, ele virá ao seu socorro, pode ter certeza. E nesse sentido é muito importante que você não se esqueça da prática da reforma íntima, vigiando os seus padrões de pensamentos, de palavras e de atitudes, sendo mais fácil então a conexão entre você e o seu mentor, entre você e a espiritualidade amiga.